Como que a gente faz lá na prática? No dia para conseguir destruir esse Leviatã. Você tá lá. Você tá, 513 deputados. 513, né? É isso, né? 513 deputados. Teoricamente, o Partido Novo tem 8 deputados federais. Você é um dos 8 deputados federais. Dos deputados federais do Partido Novo, o libertário, que acredita no Estado com essa visão que você tem, é só você. Certo? Como que você faz no dia a dia para conseguir aplicar isso? Porque existe um pragmatismo, isso tem que ser feito de alguma forma. Como que você faz isso? Olha só. Eu me considero sei lá, uma pessoa com um extintor de incêndio no meio da floresta amazônica pegando fogo, entendeu? Sim. Então, eu faço uma análise de resultado. O resultado é importante. Legal. Entendeu? Top. E às vezes é importante você ser educado no sentido de comportamento, certo. E às vezes é melhor você não ser educado. Isso dentro de uma estratégia vale a pena. Então, quando você explica com lógica, com coerência, com educação, numa primeira oportunidade, tu consegue atingir o teu objetivo em uma determinada matéria. Assim como eu já fiz em várias. E usar o sistema contra o próprio sistema, no sentido de que é muito mais fácil você incomodar os outros, porque o sistema é burocrático, incomodar que os outros não aprovem, do que eu aprovar. Para ter ideia, o processo legislativo para aprovar uma lei propositiva, como você sugeriu, é o mesmo do que você fazer um projeto de lei para revogar uma lei. Então, são 80... É muito mais efetivo você tentar revogar. Isso. Do ponto de vista de pragmático, de cálculo, vamos chamar assim, de atuação política. E falando em resultado, muitos são invisíveis, né? E tu tem que focar. Eu tenho uma situação que eu sempre lembro do meu pai, pensando em resultado não educado, para as pessoas aí, os ouvintes, não achar que eu sou um doidão. O meu pai conta que ele foi almoçar com o superintendente, e só ele e o chefe, cada um pediu um bife acebolado. E quando chegou o prato executivo, um bife era grande, suculento, grosso, cheio de cebola, e o outro mirradinho, fininho, sequinho, com pouca cebola e queimadinho. E aí o meu pai disse: o senhor se sirva primeiro? Aí o chefe: não, o senhor se sirva primeiro. Não, o senhor se sirva primeiro. E o senhor se sirva. E aqui ficou naquele impasse. O meu pai não teve dúvida. Pegou o bife grande e botou no prato. O superintendente deu piti. Que coisa é essa, cara? Pegasse o bife grande, seu mal educado. Meu pai: sim, se fosse tu ia pegar qual? Se fosse eu, ia pegar o pequeno, óbvio. Então ia sobrar o grande de qualquer jeito. Vem com essa moral doida não, rapaz. O que eu quero dizer... Você está se incomodando. Não, no mundo político tem muito disso. Tem muito. Eu gosto de contar uma história que aconteceu. Existia um projeto para alterar a Constituição, para transformar o único mísero artigo da Constituição do Brasil que trata que o sistema brasileiro seria de capitalismo de livre mercado. É o 170. Ele transformava a palavra capitalismo para capitalismo social. E aí você já sabe qual é o caminho. Vai dar ruim. Meu Deus do céu, cara. Cara, aquilo lá, assim, entrou quadrado no meu estômago. Fui falar com um, falar com outro, preocupado em nada, aquilo e tal. Cheguei na reunião de coordenadores e eu percebi que as criaturas da esquerda não tinham lido, não estavam entendendo qual que era a pauta e falaram assim: o que é esse projeto aqui, capitalismo social? Cara, me deu um estalo, eu olhei para elas e falei assim: olha aí, ó, finalmente vão colocar na Constituição que o capitalismo é social. Elas olharam para mim: somos contra. Ganhou ali na hora. Genial. Salvamos o Brasil. Finalmente! A gente tava esperando o momento do capitalismo social. Essa é sensacional. Vamos lá, pessoal. Cara, sensacional. Muito bom. Mas, me fala uma coisa. Pra gente diminuir esse estado, a gente tem essa, né? Por onde você começaria diminuindo ele? Quais são as pautas que você considera principais para com esse viés de cortar na própria carne, assim? Onde você começaria cortando? Por onde você acha que a gente tem que ir, se pudesse? Digamos que em 2022 a gente eleja aí 30 deputados do Novo e 10 libertários, e a gente vai ter que... Não, eu sei que não, mas a gente vai decidir uma pauta. Por onde que a gente vai começar? Aonde você começaria e por que você começaria por ali? Tá, assim...
acho que as pessoas não estão entendendo muito o que é um libertário. O libertário entende que qualquer coisa que seja do Estado, ela não precisa ser do Estado. Uhum. Se alguém quer me contradizer com relação a isso, então que me diga qual é o serviço público que é feito de forma melhor, mais rápida e mais barata que o serviço privado. Se alguém me disser qual é o serviço mais rápido, melhor e mais barato que o serviço público faz, então eu o defenderei. Não há. Fora isso, meu amigo, é atirar de metralhadora. Tudo e qualquer coisa que tiver a oportunidade, qualquer que seja, de reduzir, de diminuir a besta por dentro, você está ajudando. Seja uma verba, seja um aumento, seja uma criação. Por que isso é tão distante? Esse governo enviou uma proposta de recriação do Ministério do Trabalho. É isso. Teve apenas e somente 21 parlamentares que votaram contra. Ou seja, dos 513, somente 21, isso se não teve ninguém que votou por engano, acredita que o Ministério do Trabalho cria emprego e não cabide de emprego, cara. É bizarro, isso é bizarro. Entendeu? Então, nós estamos tão trancados dentro da janela de Overton, trancados a 7 chaves, entendeu? Então, essa tua pergunta, ela para mim, eu diria que nem tem por onde começar. É sempre. Despesa é a primeira coisa. Diminuir despesa. Qualquer coisa que faça para diminuir despesa. E, depois disso, diminuir receita. Ah, Gilson, mas não dá para diminuir receita se não diminuir despesa. Eu entendo esse argumento. Por outro lado, quando você diminui receita sem que o Estado diminua despesa, também é um incentivo para que ele diminua a despesa. Porque, assim como um obeso, ele tende a emagrecer quando você não deixa ele afrouxar o cinto. Sem dúvida, sem dúvida. Quando ele tem que... Sem dúvida. Percebe que precisa comprar mais roupa, quando ele Faz mais recebe... atividade, você põe ele para correr. Isso, então você precisa incentivar ele a reduzir a despesa cortando receita, porque se cada vez que você aumentar a despesa, você aumentar a receita, e isso é justificável do ponto de vista fiscal, a gente progressivamente vai virar escravo, que coisa que a gente já é.